Olá, está começando mais um Cenários. Hoje nós vamos conversar sobre o papel do urbanismo verde no desenvolvimento urbano brasileiro com Odilo Almeida, presidente nacional do IAB. Tudo bom, Odilo? Seja bem-vindo aos Cenários. Obrigado, Kerlia. Obrigado à Trend Ceará pela oportunidade. É um muito prazer falar com você e com seus ouvintes. Muito bem. Então, Odilo, eu gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo para você explicar o conceito de urbanismo verde e qual é a sua importância para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Perfeito, Kerlia. É muito importante que esse tipo de pensamento, de ideia, ele começou a se tornar, nas últimas décadas, predominantes na história das nossas nas estratégias de desenvolvimento das nossas cidades. Você, ao longo da história e também ao longo do estudo do urbanismo, você encontra vários bons exemplos espalhados pelo mundo de cidades que adotaram esse tipo de estratégia que hoje são modelos e são referência para as outras cidades, né? O conceito de urbanismo verde está ligado à ideia do desenvolvimento sustentável. É uma cidade, é um desenvolvimento urbano que permita com que as pessoas possam, ao mesmo tempo, usufruir do conforto da urbanidade, das relações econômicas favoráveis que a urbanidade promove, e, ao mesmo tempo, conseguindo conviver com a natureza, conviver em ambientes saudáveis e ter cidades implantadas em harmonia com os espaços naturais, os espaços construídos em harmonia com os espaços naturais. E para que você chegue a uma solução adequada, existe uma série de parâmetros que tem que ser observado. Por exemplo, você tem uma média de 12 metros quadrados de área verde por habitante. Ora, 12 metros quadrados é a área de uma copa de uma árvore mediana, certo? Uma árvore mediana, que tem aí na faixa de 6 a 8 metros de diâmetro, ela produz uma quantidade de aproximadamente 1.000 litros de vapor de água por dia no entorno da sua copa, né? Ela produz oxigênio, ela gera sombra, ela permite a reprodução da biodiversidade urbana dentro da cidade, com pequenos animais, pássaros, insetos e outras criaturas que são importantes para o equilíbrio ecológico. Ela garante que o próprio planejamento da cidade torna as cidades menos vulnerável a catástrofes climáticas, como inundações, como as que nós vimos agora no Rio Grande do Sul, como doenças de natureza respiratória, doenças psicológicas, e também o verde trazido para dentro do urbanismo, ele também tem um papel recreativo. Então, para cumprir corretamente as funções da cidade, que são as funções de habitar, circular, trabalhar e recrear, as 4 funções básicas da cidade, a cidade tem que pensar que ela não pode se transformar em selva de pedra, mas sim elas têm que se transformar em espaços construídos em harmonia com a natureza. E, Odilo, quais são as principais tecnologias e práticas aplicadas no urbanismo verde atualmente e como que eles contribuem para a redução do impacto ambiental nas áreas urbanas? A gente teve aí recentemente, né, o caso do Rio Grande do Sul, então explica para a gente como que essas tecnologias, essas práticas, elas podem reduzir o impacto ambiental nas áreas urbanas. Nós estamos assistindo a várias importantes experiências no mundo. Por exemplo, até a década de 70, 60, era muito comum os gestores públicos municipais canalizarem os rios e destruírem a mata ciliar, aquela mata que ficava nas margens dos rios, e construírem estradas nessas matas ciliares. Hoje, o mundo está pensando completamente diferente. Na cidade de Madrid, por exemplo, existe um projeto gigantesco
em que as rodovias que haviam nas margens dos rios foram retiradas, se implantou bosques, construído o que a gente chama de parques lineares, são parques ao longo dos rios, parques urbanos lineares ao longo dos rios, e estão construindo as rodovias por debaixo do rio, no subsolo. Uma obra caríssima, mas é uma obra que, em médio e longo prazo, traz uma série de qualidades e de vantagens para a vida urbana. Então, o Alceu Valença escrevia numa letra de uma música na década de 1970, né? Ele dizia: essa rua sem céu, sem horizontes, foi um rio de águas cristalinas, né? Então, hoje, o planejamento dos novos bairros e a reconstrução das cidades, essa chamada reforma urbana, ela passa obrigatoriamente pela incorporação dessas novas tecnologias que você me perguntou, Kélia. Como, por exemplo, construir alternativas viárias que não sejam obrigatoriamente nas margens dos rios, recompor a mata ciliar dos rios, seria permitir que o rio ocupe as margens as suas margens através dos ciclos de chuvas mais fortes e chuvas mais fracas, que ele possam se alargar e se reduzir. Vou dar aqui um exemplo da cidade de Maringá, no Paraná, que é cortada por dois rios, e esses dois rios, ao longo desses dois rios, nós temos dois parques urbanos belíssimos, com floresta tropical de alto porte, lagos artificiais. A cidade é construída nas áreas elevadas. Quando chove, os rios funcionam como calhas, que recebem rapidamente toda a água das chuvas, sem permitir pontos de inundação, uma vez que a drenagem é toda permitida. Outra técnica que se usa de forma cada vez mais frequente, é a substituição de pisos impermeáveis por pisos permeáveis, né? Nós já temos soluções de blocos de concreto que são completamente permeáveis à água da chuva. Você pode colocar em calçadas, você pode colocar no leito das vias. É um bloco, não sei se você já chegou a ver um deles, mas você pega um bloco desse, derrama um balde d'água em cima dele e a água atravessa o bloco de concreto. Então, Nunca vi. é uma das técnicas que permite que você tenha não tenha o efeito das inundações sobre as chuvas fortes, né? Outra delas eu já falei, é você ter um plano de arborização urbana que garanta a convivência com o verde, né? Onde você garanta uma taxa média de áreas verdes por população. Em alguns países, como os países escandinavos, existe até um censo da biodiversidade urbana, de anualmente, você faz um censo, onde você consegue estimar se a vida dentro da cidade, ela continua preservada ou se há um processo de extinção em massa da biodiversidade. Além do que, você pode utilizar tecnologias ligadas a tetos verdes, você pode utilizar tecnologias ligadas a edifícios que se posicionam em relação ao sol e aos ventos, que diminui o consumo de ar-condicionado. Você pode utilizar a substituição da matriz de transporte pelo transporte não motorizado, aí vem o uso da bicicleta e das calçadas favoráveis às caminhadas, e o espaço urbano favorável ao uso da bicicleta, principalmente para pequenos deslocamentos, né? E existe também leis e instrumentos de incentivo que envolvem a concessão de selo verde para os edifícios que têm baixo de consumo de energia, reaproveitamento de água, alta taxa de captação de água de chuva, que tem condições, permite que
as suas condições sejam menos impactantes e impactem também de forma mais atenuada na emissão de CO2. Então, são esse conjunto de técnicas que estão sendo gradualmente assimilados e implantados em diversas cidades do mundo, que os arquitetos e o Instituto de Arquitetos do Brasil defende que seja implantada cada vez mais como forma de que a gente possa reconstruir as nossas cidades diante de outros parâmetros mais humanos, mais saudáveis e mais justos. Certo. E quais são os benefícios mais significativos que as cidades brasileiras podem obter ao adotar estratégias de urbanismo verde? E aqui a gente fala sobre aspectos sociais, econômicos e ambientais, claro, né? Perfeito. Uma delas que está ligada diretamente à qualidade da saúde, a saúde respiratória e a saúde psicológica, né? A saúde respiratória, porque o ambiente onde você tem uma boa arborização, você tem uma qualidade de ar melhor para respirar, você tem também áreas de sombra que lhe dão maior conforto ao caminhar, você tem, ao sentar na calçada da sua cidade, você tem é, a, a, é, mais opções de lazer, porque a convivência com a natureza é algo antropológico, é algo humano que nos encanta inevitavelmente. Então, ao nos depararmos com uma paisagem urbana harmoniosa, com o verde convivendo dentro dos espaços construídos, automaticamente isso causa um efeito psicológico importante que gera também mais saúde psicológica e gera também um alívio do estresse. A presença das árvores na cidade, ela diminui a propagação dos ruídos também, a cidade ela tende a ficar um pouco mais silenciosa, porque as árvores agem como uma espécie de superfícies absorvedoras de ruídos, né? E as vantagens do que diz respeito à preservação do patrimônio, porque a cidade ela se torna também mais imune às destruições provocadas pela chuva, que a gente viu que a chuva, de repente, pode destruir o estado inteiro, o grande número de cidades, como aconteceu com o estado do Rio Grande do Sul, trazendo enormes prejuízos. A chuva, o urbanismo verde, ele cuida também da questão da qualidade das edificações e a preservação das encostas, para que não hajam deslizamentos e prejuízos também para o patrimônio. Então, as vantagens elas passam desde os aspectos econômicos, como os aspectos patrimoniais, como os aspectos ligados à saúde, ligado ao bem-estar geral das pessoas, ao alívio do estresse e também ao lazer da população. Então, são muitas as vantagens da prática do urbanismo verde na vida urbana. E no contexto brasileiro aqui, né, vamos para o nosso cenário aqui nacional, quais são os principais desafios enfrentados na implementação de projetos de urbanismo verde e como que eles podem ser superados, esses obstáculos? Como que a gente consegue transpor esses obstáculos e consegue implementar com perfeição os projetos de urbanismo verde aqui no Brasil? Um dos grandes problemas das cidades brasileiras, de uma maneira geral, Kélia, é que elas, durante o século XX, tiveram uma explosão de crescimento muito grande. A nossa cidade aqui, Fortaleza, que hoje é a quarta maior capital em população do Brasil, ela tinha em torno de 50 mil pessoas em 1900. Chegamos ao ano 2000 com cerca de 2 milhões e meio de pessoas, um crescimento de 50 vezes. Esse crescimento, muitas vezes, provocado não só pelo desenvolvimento econômico, mas também pela fuga da população do sertão, expulsas pelos ciclos das secas, né? Então, as duas coisas fizeram com que a cidade ela crescesse sem planejamento. A presença do capital privado, ou seja, o papel dos donos dos terrenos
e o papel também dos empreendedores imobiliários, eles se tornaram preponderantes em relação ao planejamento urbano. Então, você pega, por exemplo, a maior parte das cidades brasileiras, você tem um núcleo urbano histórico, que tem um desenho mais ou menos regular, e você tem uma expansão normalmente formada por uma colcha de retalhos de loteamentos desarticulados, sem garantir uma boa continuidade para as vias e sem também projetos de urbanismo que garantam a presença das árvores, né? Você pega aqui, por exemplo, Fortaleza, nós temos aquelas avenidas em torno dos centros que eram chamadas de boulevard, né? Que é uma expressão que vem da França, Avenida do Manuel, Avenida Duque de Caxias, Avenida Imperador, né? Elas foram implementadas pensando na presença das árvores. Você chega na cidade de Maringá, que é uma cidade construída já com planejamento, com plano de arborização muito de excelente qualidade. As calçadas têm 2, 3 metros de largura, 3 até 4, 5 metros de largura. Existe um metro, 1,5 metro para colocar as árvores, né? As árvores, elas crescem com, com a altura elevada e você tem uma luminária iluminando a calçada em altura mais baixa e uma luminária mais alta iluminando a rua no outro ponto, certo? A própria fiação urbana, ela, horas é subterrânea, horas ela é pensada para que possa conviver com aquele determinado tipo de árvore, sem prejudicar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, certo? Então, as cidades brasileiras, respondendo a sua pergunta mais concretamente, elas precisam viver agora, estão vivendo, quase todas elas, um momento de reforma urbana, porque cresceram aceleradamente, cresceram de forma sem planejamento, normalmente, como uma coxa de retalhos de loteamentos, onde as ruas foram projetadas não para garantir o conforto urbano, mas muitas vezes para garantir a maior quantidade de lotes possível para ser comercializados no loteamento. E isso tudo tem que ser revisto, porque isso está se traduzindo, o que era se traduzir imediatamente numa possibilidade de ganho econômico, tanto para o empreendedor quanto para o usuário, ao longo do tempo está se transformando em problemas de natureza funcional, as vias se articulam mal, o trânsito fica congestionado, problemas de natureza estéticas, né? Você anda pelas periferias das cidades brasileiras, são cidades feias, né? Cidades sem arquitetura, sem urbanismo, sem arborização, sem áreas públicas, sem parques, sem praças adequadas, né? Então, todo esse processo que está sendo revisto, e o Instituto de Arquitetos do Brasil, através da sua Comissão de Política Urbana e Habitação, tem atuado em todas as esferas dos planos diretores, principalmente nas capitais, assim como os arquitetos têm atuado na elaboração de planos diretores em várias cidades do Brasil, para que esse processo de reconstrução, de reforma urbana, resulte em cidades que vão saber conviver com a natureza. Você vai poder caminhar embaixo de sombra de árvores, vai poder andar de bicicleta sem ser atropelado pelo trânsito, onde você vai ter uma combinação entre transportes não motorizados e transportes coletivos e o transporte individual, de modo a garantir um certo equilíbrio entre essas coisas. E você vai ter uma cidades dotadas de espaços públicos de convivência que aproxime as pessoas, torne a convivência urbana mais saudável, mais amigável e mais humana. Muito bem. E como que o urbanismo verde pode contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, né? E para a adaptação das cidades brasileiras aos efeitos adversos do aquecimento global? Essa é outra questão importantíssima, porque se você pega, por exemplo, a temperatura média dentro da cidade de Fortaleza, certo? E for pegar a temperatura média no Parque do Cocó, por exemplo, você vai encontrar uma enorme diferença de temperatura. Você pega
a temperatura média de uma rua que está exposta ao sol e pega a temperatura média de uma rua que está dotada de arborização urbana, essa temperatura média ela cai, né? Então, você perguntou sobre as vantagens, é isso? Então, as vantagens, já falei um pouco sobre elas, né? Mas elas são vantagens que vão se traduzir em melhor qualidade de vida, vão se traduzir em maior saúde, vão se traduzir em melhor qualidade de vida psicológica, em estado de bem-estar, estado de felicidade das pessoas, mas também nós estamos falando de CO2, não é isso? De CO2. Agora, a questão do CO2 é muito importante porque você é possível construir selecionando materiais e técnicas de baixa pegada de carbono, certo? É possível construir. É possível você, na hora da seleção de materiais, examinar qual é o peso desses materiais na produção de CO2 e fazer uma escolha de materiais que tenham menor pegada de carbono, né? É possível também, uma vez que você consegue é, implementar outras estratégias de mobilidade urbana que envolvam a mobilidade urbana é uma coisa que está ligada não só ao trânsito, mas sim à necessidade de deslocamentos. Se você promove o desenvolvimento da cidade, onde as pessoas morem mais perto do local de trabalho, do local de estudo, do local de lazer, você diminui os deslocamentos, com isso você diminui a presença dos automóveis na cidade. Você criando corredores de atividades, corredores exclusivos para ônibus e ciclovias e ciclofaixas, você também diminui a quantidade de veículos que emanam CO2 na atmosfera e você tem também uma redução do CO2, né? E quando você, como eu disse, preserva a vegetação urbana, você também está contribuindo, né, nessa questão. Quando você preserva os lagos, quando você preserva os mares, você também está criando ali micro-organismos, algas, que vão estar produzindo mais oxigênio e vão garantindo um balanceamento melhor na questão do CO2. Então, a cidade tem tudo a ver com ecologia. A cidade não é para ser algo que seja destrutivo à natureza. A sociedade é uma conquista humana que já tem mais de 8 mil anos. As cidades mais antigas foram construídas há mais de 8 mil anos. É uma conquista do processo civilizatório. Hoje, metade da população mundial vive em cidades porque é confortável, porque traz uma série de ganhos para a qualidade de vida. E no Brasil, de cada 100 pessoas, 85 hoje vivem em cidades. Então, a opção pelas cidades é uma opção crescente. Para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil, de cada 6 pessoas que vivem na cidade, nós temos uma no campo. A expectativa é que em 2050, para cada 14 pessoas que vivem em cidades, nós tenhamos uma pessoa no campo. Então, é um tanto exagerado esse processo de urbanização. Então, falar em qualidade de vida urbana hoje é falar em qualidade de vida humana. Então, temos que cada vez mais pensar em políticas para melhorar a qualidade de vida nas cidades e diminuir também o impacto das cidades sobre o clima de uma maneira geral, criando inclusive uma série de microclimas dentro da cidade, permitida pelos lagos, pelos parques, pelas praças, pelas ruas arborizadas, pela a convivência das pessoas com essas atividades, pela redução do transporte motorizado. Todos esses são elementos que vão contribuir para a diminuição da emissão de CO2, diminuição do impacto sobre o clima que as cidades exercem. Muito bem. E em termos de planejamento urbano, quais são as considerações-chave que os gestores municipais devem ter em mente ao integrar os princípios de urbanismo verde em suas políticas e regulamentações? Eu diria que
o essencial seria hoje pensar soluções de mobilidade de mobilidade agregada ao uso e ocupação do solo, que diminua os deslocamentos, isso aí é fundamental. Você pega o exemplo de Fortaleza, os empregos se concentram entre o centro e a aldeota, essa região da aldeota. E os trabalhadores estão nas periferias, estão na Zona Leste, estão nos bairros periféricos. Por quê? Porque não existe uma política habitacional que permita que o cidadão possa adquirir ou morar nas zonas mais próximas do local onde eles trabalham. O imóvel que é caro para viver, a pessoa tem uma renda baixa, é obrigado a fazer grandes deslocamentos diários, uma, 2, 3 horas por dia, como eu mesmo já vivi. Eu, aqui em Fortaleza, morei no Castelão e trabalhei no Mucuripe, era mais de 2 horas e meia de ônibus para ir e para voltar todos os dias, né? Então, os planejadores das cidades, tanto faz ser cidade grande, como média, como pequena, eles têm que pensar, primeiro, em facilitar os deslocamentos, fazer com que as atividades sejam melhor distribuídas pelas cidades. Depois, eles têm que pensar em soluções de transporte que sejam menos poluidoras e menos congestionadoras, como por exemplo, favorecer as caminhadas a pé através de calçadas agradáveis e arborizadas e seguras, né? Favorecer o uso da bicicleta através de planos cicloviários, favorecer o uso do transporte coletivo como prioridade em relação ao transporte individual, né? Eu vejo muitas cidades pequenas, por exemplo, a cidade onde eu vivi a minha infância, a cidade de Russas, que você tem uma enorme concentração de veículos no centro da cidade. Isso se dá em grande parte porque a bicicleta, que era o transporte econômico, barato, fácil de utilizar, que era abundante na cidade, foi em 1 ou 2 décadas completamente substituído pelo automóvel, pela motocicleta, né? Então, você criar uma estrutura dentro da cidade que favoreça o uso, as caminhadas a pé, o uso dos transportes não motorizados, o uso do transporte público, com rotas através dos bairros, com rotas entre o centro das sedes dos municípios e as localidades, de preferência com transporte gratuito. Você vai criando também alternativas para diminuir os congestionamentos de trânsito, diminuir o impacto sobre a atmosfera, né, a atmosfera urbana. E a outra coisa que acho fundamental é garantir um plano que você tenha não só a arborização urbana, mas você tenha a garantia da biodiversidade urbana, porque a biodiversidade é um sistema complexo que vai desde os micro-organismos até os animais de pequeno, médio e grande portes, né? Lógico que na cidade você tem que ter uma certa limitação para você não pode ter animais de grande porte, mas a diversidade, a biodiversidade nos lagos, nos rios, nos mares, nas árvores, dos pássaros, dos insetos, isso tudo está comprovado que são elementos saudáveis para a vida urbana. Então, eu diria que nesse ano de eleições, e que se aproxima as eleições, era muito interessante que os prefeitos ficassem antenados com essas 3 questões. Aproximar as atividades, garantindo a menor incidência da mobilidade urbana, melhorar as condições de mobilidade através das condições de alternativas de deslocamento e, último, garantir uma biodiversidade urbana, principalmente a partir dos planos de arborização urbana. Bem, e como a criação e preservação de áreas verdes podem ser integradas de forma eficaz ao crescimento urbano, sem comprometer a expansão das cidades? A solução disso, Kélia, está na questão da densidade. O que é a densidade? A densidade é a quantidade de pessoas por quadra. A Organização das Nações Unidas, ela recomenda que uma cidade, para que ela seja funcional, para que as atividades fiquem próximas e para que ela seja mais econômica, você tem uma densidade média de 400 habitantes por quarteirão.
que significa isso? Nas cidades europeias e algumas regiões, algumas cidades brasileiras, você consegue essa densidade instalando as pessoas em prédios de 6 andares com o pavimento térreo utilizado para comércio e serviços. Diferentemente do que acontece na verticalização, que se vê na maior parte das cidades brasileiras, onde você mora no 10º andar, num apartamento de 100 metros quadrados, nos bairros, bairros médios, né, de Fortaleza, bairro de classe média. Você mora num apartamento de 100 metros quadrados, ali moram 2 ou 3 pessoas, ou seja, uma baixa densidade. Você quer comprar um pão, você desce o elevador, pega o seu carro, vai andar 2, 3, 4 quarteirões até uma padaria, volta com o carro ocupando as ruas para poder utilizar seu trânsito, para você consumir o seu pão em casa. Se você tivesse os pavimentos térreos das quadras com comércios e serviços, esses deslocamentos diminuiriam imensamente. Se você tivesse uma legislação que hoje caminha nessa direção, a revisão dos planos diretores já estão caminhando nessa direção, ao invés de você ter regras que exigem que você só construa 1 ou 2 vezes a área do terreno, que você lhe obriga a ter recurso de frente, lateral e fundos, que obriga a ter uma vaga de garagem e que obriga a ter, digamos, no máximo 20 ou 30 apartamentos por edifício, você tivesse regras que permitissem ter mais quantidades de apartamentos por edifícios, você eliminasse a obrigatoriedade de vagas de estacionamento. Para isso, você teria que ter uma oferta de transporte coletivo e de alternativas de mobilidade mais eficientes, né? Você combinando esses elementos, densidade com mobilidade, você libera muitas áreas do espaço urbano para a construção de áreas verdes. Você imagine, vamos mentalizar aqui, você imagine, por exemplo, uma cidade de 1 milhão de habitantes com casas térreas. Ela vai ocupar determinada área. Se você colocasse essa cidade de 1 milhão de habitantes em 5 andares, você ia ocupar 1/5 da mesma área ocupada pelas edificações. E essas áreas livres poderiam ser utilizadas, como eu falei, como parques urbanos, como praças, como áreas verdes, como áreas de convivência. Então, dentre o leque de opções para que se chegue a essa cidade ideal, porque a cidade é uma obra que está em constante processo de construção e reconstrução, e o que a gente faz, o que se faz numa geração fica de legado positivo ou negativo para a geração seguinte, né? Uma das soluções seriam aumentar as densidades, e aumentar as densidades incorporando políticas de mobilidade urbana, como essas que eu falei, corredores exclusivos de ônibus, ciclofaixas, calçadas de qualidade, incentivo ao uso dos transportes não motorizados e do transporte coletivos e desincentivo do transporte individual, né? Então, essas técnicas, né, urbanas, elas podem deixar um legado, deixar uma contribuição importante para para que as gerações seguintes tenham garantida que a cidade ela cresce, certo? Porque ela não precisa crescer obrigatoriamente se expandindo, ela pode crescer com densidade, né? Fortaleza, por exemplo, vai receber até 2050 a expectativa de receber cerca de 400 a 500 mil habitantes. Essas 400 mil a 500 mil habitantes pode crescer, se expandindo na direção do Eusébio, Aquiraz e Caucaia, mas ela pode também crescer ocupando vazios urbanos e melhorando a sua densidade, que é o que propõe o projeto Fortaleza 2040, que tem essa visão de futuro que incorpora as novas e as mais recomendáveis técnicas de planejamento urbano.
É mais ou menos isso aí. Entendi. E considerando a diversidade geográfica e socioeconômica do Brasil, como que as estratégias de urbanismo verde podem ser adaptadas e personalizadas para atender às necessidades específicas de diferentes regiões do país? Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, na Amazônia, os rios, eles sofrem ciclos, eles permanecem com o leito praticamente cheio o ano inteiro, e quase todos os anos eles sofrem um processo de alargamento na estação das chuvas que torna a sua, o seu alcance imensamente maior, quilômetros e quilômetros de distância, né? Então, se nós temos rios que perenes e que se alargam imensamente durante as estações das chuvas, nós temos no semiárido brasileiro rios que são completamente secos durante o verão e que um inverno ou outro é que eles conseguem ter água, nem sempre eles têm água, né? Então, você tem na Amazônia, as pessoas precisam morar em palafitas à beira dos rios, porque eles sabem que ele vai inundar, e no sertão do Ceará, por exemplo, você tem as pessoas plantando batata doce no leito seco dos rios, que é onde ainda resta um pouco de água. Então, a questão do urbanismo verde e a presença da vegetação dentro das cidades, elas têm que considerar a intensidade das chuvas, elas têm que considerar as espécimes vegetais mais adequadas para cada região, né? Elas têm que considerar a intensidade dos deslocamentos, se os deslocamentos se dão mais a pé, se dão mais de bicicleta, se dão mais de automóvel, se dão mais de ônibus. Elas têm que considerar elas têm que considerar o relevo, porque é importantíssimo as questões de relevo. Você não pode, quando você está tratando de uma cidade acidentada, você está tratando de áreas altamente suscetíveis ao assoreamento. Na hora que chove, se você não tiver uma vegetação que contenha as encostas, você tem deslizamentos e assoreamento que vão destruir as cidades, né? Então, você tem, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a questão das dunas, né, que funcionam como elemento de beleza cênica e funcionam também como verdadeiras esponjas que absorvem a água de chuva e formam aquíferos no seu subsolo, né? Então, todo plano de arborização urbana, se você considerar que a temperatura em Fortaleza chega a variar de 7 a 9 graus a mais do que no sertão do Ceará, a menos do que no sertão do Ceará, você vai ter aqui uma realidade para o urbanismo verde diferente daquela realidade. Lá no sertão do Ceará, por exemplo, no semiárido, a presença das árvores de sombra é ainda mais importante do que, por exemplo, na região fria, onde as pessoas precisam de sol para se aquecer, né? Então, os arquitetos, os paisagistas, os planejadores os urbanos, os especialistas em arborização urbana, os engenheiros florestais, eles dominam essas técnicas para escolher a vegetação adequada e a solução de urbanismo verde mais adequada para cada região geográfica e para cada clima e para cada relevo. Muito bem. E agora, para a gente encerrar esses cenários, eu gostaria de convidar o Odilo Almeida para fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer pelo espaço, né, poder conversar sobre essa profissão que nos encanta, que é a profissão de arquiteto e urbanista, que tem tido um papel cada vez mais relevante, não só na paisagem urbana, né, na qualidade dos espaços internos das edificações, mas também na qualidade de vida das cidades, nas soluções para a saúde das pessoas, para o melhor desempenho econômico das cidades, uma cidade funcional, uma cidade bem planejada, uma cidade que tenha uma política habitacional inclusiva, uma cidade que tenha um plano de mobilidade que aproxime as pessoas das suas atividades,
ela também é uma cidade atrativa para investimentos, ela é uma cidade atrativa para o desenvolvimento de atividades econômicas, é uma cidade que pensa em como utilizar as novas tecnologias para garantir melhor segurança, conforto e bem-estar para a sua população, combinando a harmonia entre espaços construídos e espaços naturais. São cidades que contribuem para que as pessoas vivam melhor, né? Então, nós, arquitetos e urbanistas que compomos o Instituto de Arquitetos do Brasil, essa organização que eu tenho o orgulho de presidir nacionalmente, que já completou 103 anos agora em 2024, que é organizada em todos os estados, que tem presença internacional na União Internacional dos Arquitetos, na Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos e no Conselho Internacional de Arquitetos da Língua Portuguesa. Essa entidade que tem assento no Conselho das Cidades, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que está presente na preservação do patrimônio histórico brasileiro, nos conselhos formadores de políticas públicas em quase todos os estados, essa entidade que sempre esteve, ao mesmo tempo que esteve buscando aglutinar os arquitetos, associando os arquitetos para defender os seus interesses, esteve, ao mesmo tempo, também pensando em como a arquitetura e o urbanismo pode servir de ferramenta para a construção de um mundo melhor para todas as pessoas. Então, o IAB agradece por esse espaço e espera que essas poucas palavras que a gente está falando aqui em nome da instituição, em nome também da nossa profissão, né, que eu já tenho quase 40 anos de profissão, né? Que a gente possa também levar isso como uma contribuição para que as pessoas compreendam melhor o papel do arquiteto, as autoridades utilizem melhor a formação dos arquitetos para que as coisas que hoje nos envergonham, que hoje nos deixam tristes, na geração seguinte, através de um processo de reconstrução das cidades, aquilo não nos envergonhe mais, nós possamos celebrar um mundo cada vez melhor, com cidades melhores, com pessoas vivendo de forma mais saudável, de forma mais feliz e de forma mais fraternal. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Odilo Almeida, presidente nacional do IAB, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.